Oi, povo. Esperar pra ver se chega alguém, pra não ficar falando sozinha. Cadê vocês? Ah, chegou gente aí. É, então, ai, não repare minha sobrancelha, tá horrível. Pessoal, essa live é pra falar sobre adoção, né? Tem que botar o óculos porque eu não enxergo o computador, eu tô fazendo a live aqui pelo celular. Peraí. Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa. Tá. Então, gente, vamos falar sobre adoção. Muitas pessoas entraram no grupo, né? Como sempre tem entrado muita gente no grupo. E claro, tem muito pedido com questão da adoção. Pessoas que foram doadas, né? Os adotados que procuram pela família biológica. E a família biológica que doou e está procurando hoje em dia por essas... Na época que eram crianças, né? Hoje já são adultos. Uma questão bem complicada é a busca por menores, tá? Já apareceram mães aqui no grupo me pedindo ajuda, procurando filhos que ainda são menores de idade, tá? Nem quando são maiores de idade, perante a lei, essa mãe que doou o filho não tem direito sobre esse filho. Aí vem aquela história. Ah, mas eu não doei o meu filho. Foi a minha mãe que pegou sem minha autorização. Foi meu pai, foi o pai do meu filho. Pro mundo, você doou o seu filho. Porque você não está com ele, tá? Salvo se você teve o seu bebê roubado, ou se foi a sua mãe que doou seu filho e na época você fez um boletim de ocorrência, ou seja, foi decretado que foi um crime de sequestro, né? Porque isso é um sequestro. E aí sim você tem alguma base legal para ir na justiça e atrás, e eu posso te dar total apoio nisso. Isso falando de menores, tá? Em caso de pessoas que já são adotados, que já são maiores de idade, quando essas mães me pedem ajuda, aí é diferente. Independente dela ter doado, do marido que doou, da mãe que doou contra a vontade, aí não me importa. Eu estou procurando por um adulto. Então eu vou publicar, eu vou compartilhar, né? E todo mundo vai compartilhar, não tem problema. Mas com relação a menores, eu tenho que ter um monte de ressalvas, até porque eu não sou advogada, eu não entendo de leis, eu busco informação para repassar, mas eu não posso dizer, nossa, eu sei de leis e eu vou aqui opinar. Não posso fazer isso, tá? Eu tô vendo comentários de vocês aí, a Alessa falando que é adotada. Pois é. Então, o que acontece? Já o adotado, perante a lei, tem todo direito de procurar a família biológica, tá? Independente se a adoção foi legal. O que é uma adoção legal? Passou por um juiz, né? Foi feito num fórum, foi feito dentro da lei. Ah, mas a minha adoção foi legal. O meu pai e minha mãe constam na minha certidão como pais, né, biológicos, digamos assim. Não, isso não significa que a sua adoção foi legal, tá? Para a adoção ter sido legal, tem que ter tido um processo de adoção. Aí como é que eu vou saber isso? Procurando o fórum da sua cidade, para ver se existe esse processo de adoção. Se não existir, duas coisas podem ser. Ou esse processo existiu e eles perderam, e aí eles não vão saber que perderam e vão dizer que não existe. Ou nunca existiu, tá? Porque às vezes eles também não encontram e aí eles dizem que não existe. E às vezes também realmente não existiu. Então, se não existiu, sua adoção não foi legal. Por mais que seus pais digam que sim, tá? Então, a adoção legal não é você ir no fórum junto com a mãe biológica e botar o nome lá. Isso não é uma adoção legal.
Adoção legal tem que ter o envolvimento de um juiz, tem que ter um processo de adoção, tá? Ah, então como é que eu faço? A justiça vai me ajudar? Sim, porque a lei que abrange os adotados não diz que se é adotado legal, se não é adotado ilegal, diz adotados. Então, se você é um adotado, a lei serve para você. Só que tem um monte de coisa, um monte de entrelinha que a gente tem que... A nossa justiça é sempre assim, né? Tem um monte de entrelinha que a gente precisa ver uma brecha para poder obter ajuda. Então, o que um adotado pode fazer diante da adoção dele legal ou ilegal, ou seja lá o que for? Primeira coisa de tudo, conversar com a família biológica. Oi, Leia, tá assistindo? Leia é minha amiga, gente. A família biológica é o maior fornecedor de informações que vocês podem ter, tá? A família biológica, família biológica não, quis dizer a família adotiva. São os maiores fornecedores de informações que vocês podem ter, tá? Porque foram eles que decidiram ficar com você por algum motivo e eles é que foram atrás. Não existe isso de que, a minha tia me pegou uma tia lá, né, que virou minha tia, porque agora eu sou parente, né, me pegou lá na maternidade e me deu de presente pros meus pais. Gente, pelo amor de Deus. Para isso acontecer, esses pais devem ter manifestado em algum momento a vontade de adotar e se comunicaram com pessoas que sabiam que tinham possibilidade de conseguir fazer esse trâmite, tá? Muita gente conta pra mim, tem aparecido muita história assim ultimamente, eu acho estranho, que eles simplesmente... eu fui deixada dentro de uma caixa de sapato na porta da casa deles. Aí eu fico imaginando qual o tamanho dessa caixa de sapato, porque um bebê, em média, né, 2,6 kg, 3 quilos ou mais, menos eu acho que já ficaria numa incubadora, não sairia do hospital, não sei, né? Caberia dentro de uma caixa de sapato? Eu acho, já começa a ficar meio estranha essa história, né? E aí eu começo a conversar com a pessoa e a pessoa me fala, não, mas não era uma caixa de sapato, era uma caixa. Eu acho assim, meio improvável, sabe? A gente sabe até que isso pode ter acontecido, mas, gente, a quantidade de pessoas que têm me contado essa história tá aumentando e eu começo a achar isso muito suspeito, né? Ai, minha prima também tá assistindo. Oi, Celi, tudo bom? Então, gente, como é que pode uma criança deixada numa caixa de sapato na casa de uma gente estranha e aí me adotaram, ninguém fez pergunta, ninguém procurou saber? Pode ser que seja verdade? Pode ser, mas tem história que a gente sabe que não é. Quando começa o desenrolar da história, começa cada um contar uma versão, pode apostar, tem mentira. Porque quando a história é verdadeira, a versão não muda, nunca. Todo mundo vai contar a mesma versão. A não ser aquele parente desavisado que nunca procurou saber e por achismo fala qualquer coisa, tá? Então, a primeira coisa é vocês adotados procurarem informação na família biológica. Na família adotiva, tá? Ai, mas a minha mãe não fala. Ai, minha mãe é idosa. Ai, minha mãe, quando eu toco no assunto, quase falta infartar. É mentira. Ninguém infarta por causa de uma pergunta, tá? Ela finge, me desculpe, mas ela finge pra fugir do assunto. Então, se você não quer forçar por respeito a ela, eu entendo. Eu não me meto nesse tipo de relação. Isso aí é com cada um de vocês. Mas saiba que isso daí é mentira, tá? Ninguém passa mal porque alguém fez uma pergunta. A pessoa pode fingir muito bem. Então, gente, como é que vocês vão fazer nesse caso que a família não conta, que conta mentira, cada hora conta uma versão? É pegar a história de cada um e passar pra mim. Olha, meu tio contou isso, minha avó contou aquilo, fulano. E a gente, dentro disso, alguma coisa tem que ser verdade daí. A gente tem que deixar tudo salvo. Mas, Dani, mas não vai confundir? Sim, confunde. Mas, quando as pessoas estão procurando, a gente nunca sabe o que o outro lado sabe, o que a família biológica sabe, tá? Muitos adotados pensam que a família biológica não está procurando por eles. E pode ser verdade, tá? Também por vários motivos. Depois eu vou falar sobre isso. Mas também a família biológica pode estar procurando. E às vezes o que aquela família biológica sabe, para onde que esse adotado foi, para qual família ele foi, é uma dessas versões que você sabe. Então, você me passando, quando eu leio as histórias, engraçado assim, eu tenho uma memória feroz para guardar número, né? Claro,
Eu não vou gravar a data de nascimento de todos vocês, número de telefone, nada disso. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga, ela me fala a data de aniversário dela, eu não esqueço. Eu tenho datas na minha cabeça, assim, de pessoas que já morreram há 30 anos da minha família, que eu sei. Do nascimento e do falecimento. Então eu tenho uma memória muito boa. E quando eu leio as histórias de vocês, muita coisa fica retida na minha cabeça. Então, quando eu leio uma história de um adotado e eu começo a ler a de uma família biológica que está procurando, às vezes fica assim, eu já li alguma coisa parecida. E eu começo a fuçar. Eu começo a fuçar nas histórias que eu tenho salvas para ver aonde que eu li aquilo, tá? Por isso, é muito importante que vocês não fiquem me mandando áudio. Mas o meu caso não é de adoção. Não interessa. Não mandem áudio, gente. Porque olha só, quando vocês mandam áudio no Messenger, não tô falando de WhatsApp não, tá? Tô falando de Messenger. Quando vocês mandam áudio no Messenger, o que acontece? Eu não posso pesquisar esse áudio. O que vocês falam no áudio não é possível eu digitar e pesquisar. Então vamos supor que a fulana, a Patrícia me contou lá que a mãe adotiva dela disse que uma senhora chamada Petrolina foi a intermediária, mas ela me disse isso por áudio, ela não escreveu. E aí eu tô lendo uma história e eu vejo que tem uma Petrolina. Meu Deus, eu já ouvi esse nome, um nome tão diferente. Aonde? Vou procurar no Messenger, vou lá, na busca do Messenger, vou botar Petrolina. Não vai aparecer, porque ela tá no áudio e eu não vou lembrar. Até eu achar essa Petrolina na história, entendeu? Então, gente, por isso, não é que, você é preguiçosa, não gosta que mande áudio pra você não ter que ficar digitando. Não, gente, é porque não dá pra pesquisar. Não dá pra pesquisar. Igual as pessoas que ficam me ligando no Messenger. Eu não atendo. Eu nunca atendo ligação no Messenger. Dados das histórias de vocês tem que ser por escrito. Porque aí eu posso achar aquela história. O que fica retido na minha cabeça... E detalhe, tem história que tá retida na minha cabeça, mas ainda não tá nos meus arquivos. Por quê? Porque vocês ainda não me mandaram a história completa. Então eu não abro o arquivo. E quando vocês me mandam tudo pra eu abrir o arquivo, enquanto isso fica no Messenger. Então se eu precisar encontrar essa história... Tem que estar por escrito. Se ela estiver por áudio, eu não vou conseguir. Mas eu não sei ler, eu não sei escrever. Aí é outra coisa. Aí é outra história, entendeu? Não sabe ler, não sabe escrever, eu vou abrir o teu arquivo imediatamente e tudo que você me falar eu vou procurar anotar, entendeu? Mas o certo é mandar por escrito. Porque por escrito eu consigo pesquisar. Se eu lembrar, já sei. Foi lá no Messenger, eu vou achar, entendeu? Então esse é o motivo. Saiu o piercing. Então, gente... Aí a questão dos adotados eu falei. Agora a questão da família biológica. Para a família biológica, é muito pior essa questão. Eles não têm direito nenhum perante a lei de procurar o adotado. Nenhum. Por isso, muitas mães que doaram os filhos não vão atrás, porque elas não sabem como fazer. Elas não sabem que existem grupos como Busco Minha Família e outros que tem por aí para publicar a história dela e tentar ver se alguém está procurando. Então, quando um adotado chega para mim e fala: eu vou desistir porque ela não tá me procurando. Não tem como você saber se ela tá te procurando ou se ela não tem como te procurar. Porque perante a lei, ela não pode te procurar. Não é que ela não possa. Não tem nada que a ampare. Não tem uma lei sequer que diga: a mãe biológica pode procurar. Não, não tem. Não tem, não existe. Tá? Então as mães biológicas ficam aí, ó, sem chance nenhuma perante a lei de procurar, tá? Salve se o bebê foi roubado da maternidade, se tem um processo, aí é outra coisa, tá? Mas se a pessoa doou, eu fiz contato com a fulana, eu doei, tudo bem. Eu tava lendo esses dias o caso de uma pessoa que ela adotou uma criança, né, que hoje em dia já é um adulto. Ela me pediu ajuda, eu quero achar a mãe do meu filho, tá bom. E você sabe o que ela me contou? Que hoje em dia ela se arrepende amargamente de ter mentido para a mãe biológica o nome dela, o nome do marido e o nome que ia colocar na criança. E a cidade onde morava. Então, vocês imaginam que essa mulher disse que se chamava Joana, quando na verdade se chamava Maria. Disse que o marido era Pedro, quando na verdade era Orlando. Eu estou inventando nomes, tá? E que o menino se chamaria Pedro, mas na verdade o menino ia se chamar Marcelo. Essa mãe biológica está procurando um Marcelo, na verdade o Pedro, né? Procurando pelo Pedro, filho de Maria, não, de Joana, né, que eu falei, e de Pedro.
Não vai achar. Porque são nomes inventados. O que a mãe biológica tem são fatos, tá? O que são os fatos? Aonde a criança nasceu, e quando eu digo aonde, é hospital, ou se foi por parteira, em casa, né? O aonde é o hospital juntamente com o nome da cidade e o estado. Isso é um fato. Isso a mãe biológica sabe. E a data de nascimento, que algumas mães, infelizmente, às vezes esquecem. Às vezes são pessoas com pouca instrução, são pessoas que na época não tiveram cabeça e não lembram essa data de nascimento. Lembra o ano, lembra mais ou menos o mês, e aí vem o meu trabalho de forçar essa mãe a se lembrar. Como que é forçar? Conversa, conversa, conversa. Você lembra que idade você tinha quando seu filho nasceu? Você lembra se na véspera do nascimento tinha uma festa na sua cidade? Se era feriado? Se foi depois do Natal? Às vezes isso, essa conversa que eu tenho ajuda ela a se lembrar. Ela não vai lembrar do dia exato porque ela realmente não lembra. Mas ela vai ficar retida. Ah, eu me lembro que tinha uma festa na minha cidade. Teve uma que eu fiz, eu conversando com ela, ela falou assim, era a festa de 7 de setembro na época, e lá a festa ia até não sei quantos dias depois. Então naquele período a gente diminuiu para um mês no ano de 70 para o mês de setembro no ano de 70. Já fica muito, sabe? Então assim, e quando a mãe sabe a data, melhor ainda, né? Então, mas aí também tem o outro lado da família adotiva, quando muda a data do nascimento, quando não diz o hospital que nasceu. Então, assim, achar que a mãe não tá procurando, a gente não tem como saber, porque a gente não sabe a informação que ela sabe. Tem muita gente que fala assim, eu vou desistir porque eu ainda moro na mesma casa que eu fui entregue e a minha mãe biológica sabia onde que era essa casa. Será que ela não teve um derrame e esqueceu? Será que ela já não faleceu há muito tempo com a vontade de procurar e não teve oportunidade? Ou ela foi bater o portão na cara dela, porque isso já vi várias vezes, e aí hoje em dia essa mãe tá morta e quem tá procurando são os irmãos e eles não sabem dessa casa? A gente não tem como saber, gente. Mas quando vocês não desistem da busca, é a lei da atração. Um tá procurando de um lado, o outro tá do outro. Esse pessoal começa a entrar em vários grupos. Uma hora, as histórias se encaixam. Porque alguém lê num grupo e tá no outro, e opa, já li essa história, e vai lá. E é assim, entendeu? E é assim que acontece. É assim que os casos se ligam. Então, quando você desiste, nada vai acontecer. Porque se você retira a tua publicação, ninguém vai ler. E se não tem ninguém lendo, ninguém pode te associar a uma família que você tá procurando. Sabe? Então, gente, por isso que eu falo que não existe busca impossível. Mas tem buscas que são muito difíceis. Difíceis pela falta de informação. E se a pessoa desiste, é pior ainda. Entendeu? Tudo pode acontecer. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês que estão aqui naquela publicação que eu fiz, avisando que ia ter live. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que não tem nada. Não tem nada. Vou ver aqui nos comentários. Deixa eu rodar aqui, que tá aqui pelo celular, né? Nossa, tem comentário aberto. Jane Lira, essa live hoje é a respeito de adoção, tá, meu anjo? E assim, seu caso, que eu não sei qual é, porque de cabeça eu não conheço, não lembro assim nada, eu tenho que olhar direito. Você precisa mandar a sua história. Quando você mandar, quando chegar a sua vez, você vai ser atendida, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Não, Elaine, eu não forneço meu número, tá? Já expliquei várias vezes aqui. Inclusive tem uma publicação aqui no grupo dizendo assim, por que eu não informo meu WhatsApp, meu telefone, meu WhatsApp, uma coisa assim, tá? Eu não informo. Deixa eu ver quem mais. Obrigada, Cláudio. Elaine, é por isso, existe uma fila, querida. Tem uma fila. Tem que ler, você tem que ler o regulamento do grupo, ver as publicações do grupo. Existe uma fila. Quando chegar na sua vez, a gente vai conversar, tá?
Deixa eu ver quem mais. Esté também falando que a adoção dela não foi legal. Tem várias. A maioria das adoções, gente, antigamente, não sei se era a maioria, né? Mas muita adoção ilegal. Muita adoção ilegal. Era muito fácil, saía do hospital já, sempre tinha uma enfermeira, sempre tinha alguém. Toma aqui, leva a criança, acabou, ninguém se preocupava com nada. E hoje em dia a gente se depara com pessoas que estão precisando de transplante, que tem um problema sério de saúde, precisa saber do histórico familiar. Pessoas preocupadas se estão casadas com se o marido é parente delas, porque tem um caso assim que chegou a mim. Então é muito complicado o que se fazia antigamente. Ninguém pensava nessas possibilidades. As pessoas só queriam adotar, pegavam a criança como se fosse não uma coisa, né? Porque a intenção era criar com amor, mas como se fosse eu comprei isso, isso é meu. Pessoas não são de posse de ninguém. Me desculpe, mas a família adotiva, com esse pensamento, pra mim, ela acha que tá comprando um escravo. Por mais que ela trate com amor e carinho, tá? Por que eu digo escravo? Porque os escravos eram assim, não tinham direito. Não era? Né? Se comprava uma pessoa, comprei essa pessoa, levo pra minha casa e ela vai fazer o que eu quiser. No caso do adotado, não é pra escravizar, não é pra fazer maldade. Mas, peguei isso aqui é meu, eu vou decidir sobre a vida dele. Eu não vou contar que é adotado, aí às vezes o adotado descobre, não vou contar mais nada, já descobriu, mas eu não vou ficar quieto na minha, porque eu que tenho que decidir. Ele é um ingrato de querer saber. Gente, não vamos confundir as coisas, tá? Primeiro ponto, pai e mãe são quem cria, tá? Quem te dá amor, quem te dá carinho, quem cuida de você. Esse é seu pai e essa é sua mãe. Ponto final. Não interessa se é de sangue, não interessa. Não interessa se foi uma avó que criou, não interessa. Pai e mãe é quem cria. Porém, a origem biológica é importante também. Sempre vai ter um adotado querendo saber de onde ele veio. E isso é uma coisa natural. Isso é de nós, do ser humano. O ser humano tem essa necessidade de saber de onde veio, tá? Se não fosse assim, não existiria tanta polêmica na parte científica e na parte religiosa. Os religiosos dizendo que o homem veio de Adão e Eva, aquela coisa toda. E os cientistas dizendo que foi da evolução, que a gente já foi macaco e tal. Então, quem tá certo, quem tá errado, a questão é que isso é uma necessidade que a gente tem, de saber a nossa origem, com quem a gente parece, ou às vezes até uma necessidade de vida, né? Você precisa saber teu histórico familiar para poder saber se você está propenso a alguma doença. Às vezes você tem umas alergias, umas coisas que você não sabe de onde veio, e só a família biológica poderia te dizer. E às vezes a pessoa está aí penando e não consegue saber porque a família adotiva se recusa a falar, como se fosse seu dono. Essa é uma parte muito egoísta da adoção. Tem muitos casos aqui que a família adotiva apoia totalmente a encontrar a família biológica. Mas tem muitos casos aqui que eu vou te dizer, a família biológica, a família adotiva é contra e ainda atrapalha. Tá? Teve um caso aqui que a moça veio me pedir ajuda e tal, e dentre o que a gente estava conversando, ela falou que a mãe adotiva contratou um advogado para se respaldar de não sofrer um processo porque a filha queria saber quem era a família biológica. Ou seja, tem alguma coisa bem fedida nessa história que a gente ainda não conseguiu descobrir. Mas ao invés de ajudar, atrapalha, sabe? Como se fosse dono da pessoa, como se a pessoa pudesse decidir sobre a vida da pessoa. Como se a pessoa não tivesse direito a uma coisa que é tão natural, saber a nossa origem biológica, tá? Eu tô olhando aqui um dos comentários. Alessa, nenhuma. Só quem pode querer processar seus pais, tá? Dizendo a grosso modo, tá? A lei serve pra todos. Mas só você é que pode chegar num fórum, tudo, eu quero processar meus pais adotivos porque eles mentiram, eles não contam, não sei o quê. Talvez deem alguma coisa, que eu duvido, tá? A gente tá no Brasil. Aqui as coisas são meio difíceis de funcionar ali como tá na lei bonitinho. Então, se você não for atrás disso, nada vai acontecer com eles. Nada. Entendeu? Os vários adotados que eu já localizei a família tiveram problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Porque é o próprio adotado é que decide o que vai fazer. Entendeu? É ele que vai dar, eu vou processar.
Se vai dar cadeia, se vai dar multa, se vai dar alguma pena, eu não sei. Nunca ninguém veio me contar. Eu resolvi processar e aconteceu isso. Nunca ninguém resolveu me contar. Mas cabe a você. O juiz nenhum, nem procurador, ninguém vai bater na tua porta lá do teu pai, da tua mãe. Olha, eu tô sabendo que você fez uma adoção ilegal, viemos aqui prestar conta. Isso não vai acontecer. Não vai. E eu não sei nem se é por questão de não ter uma lei, porque eu, como já disse, não sou advogada, não conheço todas as leis, tá? De não ter uma lei pra isso, ou se já prescreveu. Prescrever é quando passou do prazo, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. A Helena falando, não acredito nesse negócio de caixa. Pois é. Teve uma moça, uma vez que me procurou, ela até desistiu da busca, não falei mais com ela, que ela disse que ela foi deixada no lixo, tá? Nossa, eu fiquei arrasada quando ela me contou. Porque eu fui deixada no lixo, me pegaram do lixo e tal. Tá bom. Um tempo depois, ela conversa vem, ela comentou. Porque na minha certidão original, que eu perdi, eu não tenho mais, tinha o nome da minha avó. Do meu avô não tinha. Aí eu falei, peraí. E o nome da sua mãe? Também tinha. Falei, tá, mas peraí. Você não foi achada no lixo? Da onde veio essa certidão? Daí ela não falou mais comigo. Não sei por qual motivo. Então, se você tem uma certidão biológica, você foi jogada no lixo junto com a certidão, né? Já teve caso aqui do adotado falar porque minha mãe era prostituta e tal. E quando a gente encontrou essa mãe, não era prostituta. Não tinha nada a ver a história. Mas inventam. Gente, tem coisas que pode ser verdade. Mas tem coisa que pode ser mentira. Isso você só vai saber quando encontrar a mãe. Entendeu? Tô subindo aqui pra olhar. Deixa eu ver. Obrigada, Analice. Deixa eu ver. Aí a Helena Marcel falando que a mãe passou mal, ou seja, deve ter sido questionada. Tô infartando. Ninguém morre por causa de uma pergunta, não, gente. Isso daí é teatro, me desculpe. Né? E é como eu falei aqui pros outros, existe uma fila, tá? Não me importa se você mandou mensagem tem 2 meses. Existe uma fila. Se eu não cheguei ainda na sua mensagem, é porque ainda não cheguei na sua mensagem. Quando eu chegar, a gente vai conversar, tá? Deixa eu ver aqui mais. Fabiana Paula, se escreveu alguma coisa aí. Flor, você tem que escrever no Messenger, tá? Manda o que você tá me contando aí no Messenger, já mandou, aguarda quando eu chegar na sua mensagem, tá? Não tem como te responder isso por aqui. A Maiara tem todos os grupos. Pois é, a esperança é assim. Obrigada, Maria de Fátima. Minha mãe biológica, alguém da família. Deixa eu ver o que mais. Minha mãe foi adotada. Nossa, adotada com 12 anos. Uma idade já que a pessoa lembra de muita coisa, né? Então, Vanderleia, você diz que são muitos adotados e poucas mães. Realmente, a quantidade de adotados é maior que eu tenho contato. Mas tem muita mãe sim, tá? Tem muita mãe. E é o que eu tô te falando. As mães, às vezes, não sabem nem que isso aqui existe. Porque os adotados são pessoas mais novas. São pessoas que já estão acostumadas com informática, com internet, com isso. E às vezes pensa naquela mãe que doou o filho, não sabia nem ler e escrever, ou de baixo grau de instrução, que não tem internet. Aí o filho que tem não ajuda. Me ajuda aí. Mãe, desce pra lá. Não apoia, ninguém apoia. Essa pessoa não sabe o que fazer, Vanderlei. Totalmente perdida, entendeu? Então a gente não pode perder a esperança de tentar procurar, porque a gente nunca sabe qual é o outro lado. Se tá procurando ou se não tá procurando. Se a tua mãe faz parte dos que estão procurando ou que não estão procurando. A gente não sabe, né? Fátima Maria do Nascimento. Querida, mesma coisa que eu já falei pra todo mundo. Existe uma fila, tá? Quando eu chegar na sua mensagem, você vai saber porque eu vou te responder, tá bom? Marcelo, no caso, Marcelo Batiuque, né? Quando a mãe biológica não conta quem é o pai, justiça. Justiça. Reconhecimento de paternidade, procura a Defensoria Pública, para entrar com pedido de reconhecimento de paternidade.
para sua mãe ser chamada perante o juiz e, de repente, ele conseguir extrair dela a informação que você tanto quer. Porque, gente, isso não existe, cara. A pessoa não quer dizer quem é o pai. Meu, é direito da gente saber quem é nosso pai e quem é nossa mãe. Então, se você não quer ir pelo meio legal, eu não vejo outra maneira. Porque você já deve ter conversado, pedido, implorado, ela não deve ter dito. Na justiça. Entendeu? Entrar com um processo de reconhecimento de paternidade, né? Conversa lá com o advogado, com quem for, para ver se alguém te auxilia nisso. É uma tentativa, entendeu? Deixa eu ver o que mais. Ah, obrigada, Luana. Prazer, viu? Que mais? Obrigada, Regina. Deixa eu ver o que mais aqui. A procura dos gêmeos, né? Eu esqueci seu nome. Quando dizem que o bebê morreu no hospital, olha, tem vários casos assim, gente. Isso é tão revoltante. Porque dizer que um bebê morreu sem apresentar corpo, sem apresentar certidão de óbito, como acontecia isso? Quando, na verdade, esses bebês provavelmente estão vivos e foram vendidos, porque isso não é para doação. Isso não deve ser para doação. Deve ter sido vendido, deve ser tráfico de bebê, que é o nome. Isso é um crime, né? É pior do que a adoção ilegal, porque a adoção ilegal foi meio que reconhecida como adoção à brasileira e deixa estar, já aconteceu. Hoje em dia não pode mais. Hoje em dia vai preso mesmo. Mas, né? Então, nesse caso, é a justiça. Não tem outro caminho, entendeu? Porque o hospital tem que ser obrigado a fornecer o nome de todas as mulheres que deram à luz lá, para ver se teve alguma troca de bebê. Mas no teu caso, como não deve ser troca, né? Tá com cara mais de tráfico mesmo. O hospital tinha que ter mostrado o corpo e a certidão de óbito. Ah, morreu? Ok, cadê a certidão de óbito? Tem que ter. Se nasceu, respirou, é considerado nascido. Não é um bebê que morreu dentro da barriga. Se nasceu, chorou, tá vivo. Se tá vivo, tem que ter certidão de nascimento, mas morreu meia hora depois. Tem que ter certidão de nascimento e certidão de óbito. Ponto final. Ponto final. Se não tem alguma coisa errada. Entendeu? Primeira coisa é procurar saber se realmente não tem essa certidão de óbito em algum cartório da cidade onde ocorreu esse parto. Tá? Mas isso daí vai ter que procurar a justiça. A justiça tem que estar te amparando nesse momento. Porque só um juiz pode obrigar o hospital a revelar dados, a procurar informação. Você pode bater na porta do hospital quantas vezes você quiser, mesmo dentro da tua razão. O hospital não vai te ajudar. Então tem que ser um juiz autorizando, tá? Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, tem muito comentário aqui, não tô conseguindo acompanhar. Mercedes, como eu tô dizendo, gente, vocês precisam entender uma coisa, tá? Eu sou uma pessoa só. Sou eu quem responde no Messenger, sou eu que respondo o e-mail, sou eu que respondo o Messenger da página, sou eu que respondo as publicações quando a Rose libera ou quando eu libero. Tudo sou eu que abro o arquivo, monto o caso, converso com você, escolho mais dados, pesquiso e informo. Localizado ou informo, olha, eu preciso saber mais disso. Sou eu. Gente, são 30, 40, 50. É muita mensagem que eu recebo por dia de tudo quanto é lugar. Não tem como eu responder vocês na hora que vocês mandam a mensagem. Não tem como. É surreal isso. Entendeu? Então, vocês precisam entender que existe uma fila e que vocês precisam aguardar.
Não é má vontade, não é preguiça, não é porque eu sou má, é porque não dá, tá? Eu também tenho aqui minha vida. Hoje eu tive que focar meu dia todo voltado pro estudo, porque eu tô com um problema sério aqui no site da Estácio, que não abre as minhas aulas. E agora eu consegui todo o conteúdo que uma alma muito caridosa baixou tudo no Google Drive, me deu acesso, e eu tô baixando tudo pro computador, montando, montando, como fala? Uma apostila, para eu não ter que escrever. Porque olha o que eu tava fazendo por não estar conseguindo acessar direito. Pra ver que não é mentira minha. Ó, isso aqui já é da faculdade, ó. Escrevendo tudo. Assistindo as videoaulas, ó, e assistindo, escrevendo outra matéria, outra matéria, outra matéria. Isso toma tempo. Então, fazendo a apostila, eu não preciso fazer isso que eu tô fazendo de escrever, né? Mas eu não tava fazendo a apostila porque eu não conseguia acesso ao material. Não aparecia. Eu tinha que ver o vídeo e escrever. E agora não, tudo que aparece no vídeo, os slides, eu consegui. Então agora eu vou conseguir imprimir isso, eu não vou mais precisar ficar escrevendo. Então, é pra vocês entenderem, gente, que eu também tenho uma vida aqui, tá? A gente tá vivendo a época da pandemia, eu tenho que ir no supermercado, a minha mãe me leva de carro, mas quem entra sou eu. Eu faço compras pra minha mãe, compro as coisas que meu pai pede também, compro as coisas pra minha tia, que mora aqui nos fundos, compro as coisas pra mim. Então, a minha vida também é uma loucura igual a de vocês, sendo que eu ainda tenho esse trabalho aqui pra dar conta, tá? Obrigada, Jardiele. A gente tem muito recado. O preconceito que existe contra mães que estão procurando seus filhos. Tem mães que não entram no grupo com medo dos julgamentos e das retaliações. Estão tentando convencer a minha amiga a convencer... Olha, eu nem vou terminar de ler porque tem que clicar em ver mais, eu tô com medo de sair da tela. Roberta, exatamente isso, tá? Aqui no grupo já tiveram pessoas que entraram, né? Tava aí no grupo e tal. E uma mãe procurando, contou a história. Não, nem foi a mãe, foi a filha dessa mãe. Ah, tô procurando a minha irmã, que foi doada, tal. E colocou assim, que a minha mãe foi obrigada a doar. Aí vem uma pessoa, meio que espírito de porco, desculpem o linguajar, e diz assim... Como que ela foi obrigada? Botaram uma arma na cabeça dela? Fez comentário no grupo errado, né? Porque esse grupo aqui, se vocês não sabem, é para orientar, para dar esperança, para ajudar. E não para dar uma martelada na cabeça da pessoa que tá procurando, que tá se expondo. Porque quando a mãe resolve procurar, ela se expõe. Ela tá expondo a vida dela. Já teve mãe corajosa aqui no grupo que publicou história dizendo que era usuária de drogas. Teve mãe dizendo que já foi prostituta. Teve mãe dizendo que deu a filha e pegou o dinheiro, porque precisava voltar para a cidade de onde morava. Então, isso é errado. Eu não sou Deus. Eu, Daniele, não estou aqui para julgar. Eu tenho até a minha opinião. Poxa, se ela não tivesse feito assim, mas não importa. Essa mãe não precisa da minha opinião. Ela precisa da minha ajuda. Então, muitas pessoas confundem quando eu começo a questionar que eu tô duvidando da história. Não é isso. Eu preciso questionar porque eu preciso obter todos os detalhes possíveis. Porque enquanto vocês estão me contando a história de vocês, a minha cabeça tá maquinando. E eu tô digitando lá no arquivo. Fazer isso, fazer aquilo outro, procurar informação aqui. Porque vai começar a me dar ideias de onde eu posso tentar procurar. Tá? Quer ver um exemplo? Ontem eu tava conversando com uma moça e ela falando sobre a adoção e tal. E ela me falou assim, porque a gente conseguiu encontrar a intermediária, botou o apelido lá na intermediária, Cida. Na intermediária foi a Cida. Minha mãe foi na casa dessa Cida, mas ela diz que morre e não conta. Na hora, o que eu falei pra ela? Obviamente ela não sabia o nome todo da Cida. Qual é o endereço completo da Cida? Rua, número, cidade, né? Tudo, me dá direitinho. Porque pelo endereço eu consigo achar quem mora na casa. E aí eu já vou saber o nome da Cida completo. E aí eu já vou fuçar todos os parentes da Cida que eu consegui encontrar pra ver se alguma criança, se alguma pessoa que hoje em dia já é adulta, tem aquela mesma data de nascimento da filha que ela tá procurando. Porque se ela diz que morre e não conta, provavelmente pode estar na família dela. Isso foi um pensamento que eu tive na hora. Posso estar errada? Posso. Mas eu vou tentar. Então, não é que eu pedi o endereço da Cida que eu vou bater lá na casa da Cida. Eu vou pesquisar a vida da Cida.
pra ver se essa menina pode ser parente dela atualmente. Então, gente, tudo que eu pergunto é pro caso. Não é pra esmiuçar a vida de vocês nem pra julgar. Vocês nunca me viram aqui no grupo apontando o dedo pra nenhuma mãe, pra nenhum pessoa que tá procurando o pai, pra ninguém, tá? Porque eu não tô aqui pra isso. Eu tenho até a minha opinião. E a minha opinião eu vou comentar com outras pessoas, com minhas amigas. O que você acha disso e tal? O que você faria? Mas julgar não, tá? Porque quem faz esse tipo de trabalho voluntário, se começa a julgar, é melhor não fazer mais. Já deixou de ser voluntário. Porque eu já tava ciente de quando eu comecei a fazer esse trabalho do que eu ia ouvir. Claro, tem coisas que realmente me surpreendem. Mas, no geral, eu já sabia o que eu ia ouvir, tá? Então, se eu começar a julgar, doou o filho, eu não vou ajudar, não. Porra, então, né, não é assim. Roberta, o que eu falo? Roberta dos Santos da Souza. Se a tua amiga quer procurar, mas ela não quer se expor, não tem problema nenhum. Pede para ela fazer parte do grupo, que é importante, para ela ler as histórias, para ela ver como é que é o trabalho. Mas manda ela mandar a história dela no Messenger para mim. E ela fala claramente, olha, eu não quero me expor. Nunca vai ser publicado nada sem autorização dela, ou se ela autorizar, ela não vai ser marcada na publicação. O que eu não posso é deixar essa mãe não querer fazer parte por conta de julgamentos e de repente a filha dela tá aqui dentro do grupo procurando por ela. A gente nunca sabe, né? Então fala para ela fazer parte sim, para ela falar comigo, tá? A Luciana comentando aqui, Luciana Felizardo, que no Maranhão eles dão um papel de nascido vivo. E depois que a pessoa vai atrás do cartório para fazer o registro. Sim, nascido vivo não é só no Maranhão, tá? Vários lugares do Brasil. Eu não sei a partir de que ano começaram a fornecer o nascido vivo, que é o nascido vivo, que é a guia amarela. Mas o problema é que muitas pessoas que são doadas não vão com o nascido vivo. Porque pensa bem, o nascido vivo está no nome da mãe biológica. E é a família adotiva que vai registrar. Como que ela vai levar o nascido vivo no cartório? Vão olhar o nome, epa, tá errado. Entendeu? Então, esquece o nascido vivo nesses casos. Muito raramente vai estar lá o número do nascido vivo. Entendeu? Já pegaram, embolaram e jogaram fora. A Sandra Mota perguntando, tem que registrar para enterrar? Olha só, do que eu entendo, se alguém souber mais do que eu, por favor, me corrija, tá? Não quero deixar a informação errada. Pelo que eu entendo, se o neném nasce, se ele nasce, quando eu falo nascer, é porque tá respirando, tá? Nat morto é que nasce morto, nat morto. Então o neném dá morto dentro da barriga, mas ali, ou morre naquele momento ali do parto, porque tá sufocado com cordão, por algum erro médico, qualquer outra coisa. Então ele já nasce morto. Ele sai do ventre sem chorar, sem respirar, nem nada. Isso aí, eu não sei se nesse caso é direto para certidão de óbito. Não sei te dizer, tá? Mas o bebê que respirou tem que ter uma certidão de nascimento. Porque ele nasceu. Não interessa se ele morreu 2 horas depois. Entendeu? Agora, em 1960, 70, seja lá o ano que foi lá no passado, eu não sei como é que eles faziam isso, tá? Hoje em dia, todo mundo já tá sabendo que os bebês estão saindo da maternidade com a certidão. A filhinha da minha prima, que foi o último bebê da família que nasceu ano retrasado, a gente foi lá pra maternidade, pro nascimento e tal. Quando meu primo desceu, né, já desceu para fazer a certidão de nascimento dela, já saiu com o número do CPF na certidão, tá? Então, se já sai do hospital com o número até do CPF hoje em dia, né, que tá bem modernizado, Deus me livre e guarde. Se essa neném tivesse morrido, teria que ter certidão de óbito, porque ela já tem a de nascimento, tá? Então, tem que ter a certidão de nascimento, tem que ter a certidão de óbito. Só que em 1980, 70, 60, 50, lá no passado, gente, a gente, eu volto a falar, a gente mora no Brasil, a gente não sabe como que esse pessoal fazia as coisas, tá? Então, se tem ou não tem, eu não sei. Eu sei que deveria ter. Se o neném nasceu. Certidão de nascimento. Morreu, certidão de óbito. Tem que ser assim, tá? Deixa eu ver o que mais. Ai, cliquei errado aqui. É o caso da minha irmã, a menina nasceu, a mulher levou minha mãe para casa dela e disse que a menina morreu.
Justamente, aí mais uma. Tem certidão de óbito? Provavelmente não. Né? Esse comentário foi da Maria Aparecida. É aquilo. A primeira coisa, gente, é procurar se tem a certidão de óbito. E não tem, tem que pressupor que tá vivo. Porque deveria ter. Né? Porque assim, gente, pensa bem, se o bebê realmente tivesse morrido, por que não entregariam a certidão? Morreu! Toma aqui, ó. Tá aqui a certidão. Não entregou a certidão? Tem alguma coisa errada aí, sabe? A Alessa aqui falando, por que não faz o grupo só pra mães procuram filhos adotivos? Ai, meu óculos caiu no chão. Alessa, meu amor, esse grupo tem quase 28 mil pessoas. Eu não dou nem conta. Você imagina se eu criar outro grupo, ainda criar essa responsabilidade de eu ter que tomar conta de outro grupo. Nem pensar. Fica tudo aqui mesmo. Nem pensar isso. Obrigada, Angélica França. Deixa eu ver quem mais. A Cléo também tá assistindo. É isso mesmo, Helena. Mais trabalho pra mim não tem como, gente. Eu não tenho como fazer mais do que eu já faço. Porque eu já não dou conta, né? Tem um monte de gente aqui assistindo. Jardiele, querida. Ai, meu Deus, vocês não entendem. Gente, olha só, eu vou explicar. Pediu a minha ajuda, mandou a mensagem. Ok. Eu ainda não li. Um momento eu vou ler. A Daniele já leu, mas não falou nada. Eu devo estar pesquisando. A Daniele já leu e falou alguma coisa, pediu informação, eu dei, ela não falou mais nada. Eu ainda devo estar pesquisando. Então, gente, quando eu tenho novidade, eu falo com vocês. Quando vocês me respondem, eu não vou lá com... fulano me respondeu, deixa eu ir lá olhar. Não vou, porque eu não tenho essa noção. Quando você me responde, mais 10 depois de responder, a tua mensagem vai fazendo assim, ó. E eu não vou decorar nome de ninguém que me respondeu. Não tem como. Então, quando eu tiro para ler as mensagens, quando eu tiro o momento, hoje eu vou ler mensagem. Aí eu vou respondendo. Então, é por ordem da data que tá a mensagem. Das mais antigas para as mais novas, sempre. Deixa eu ver aqui mais. Justamente, Elaine Moreno. Quem nascia em casa, piada, né? Tem mãe que nem lembra a data desse nascimento. Aí complica muito, porque aí a família adotiva bota qualquer coisa. Só piora. Então, gente, com questão da adoção, tem a questão do DNA de ancestralidade, tá? Não é uma coisa milagrosa. Não é que você vai fazer o DNA... vai dar positivo. Não tem essa de dar positivo, tá? O DNA de ancestralidade, primeira coisa, tem um grupo no Facebook chamado Detetives de DNA Brasil, uma coisa assim. Esse grupo eu confio, tá? Essas meninas que criaram o grupo, elas orientam as pessoas que querem fazer o DNA de ancestralidade. Ponto. Não me perguntem como que é o resultado, que eu não entendo desse DNA. Quem entende são elas. Então, façam parte desse grupo. O que eu vou te explicar sobre o DNA de ancestralidade? Eu, Daniela, já fiz, tá? E no meu DNA... mas você fez com quem? Com ninguém. Eu comprei o kit. Eu ganhei o kit e fiz o DNA. Então, o meu resultado do DNA tá lá num banco de DNA mundial, tá? Eu fiz pelo MyHeritage. MyHeritage. E lá no meu DNA diz que eu sou não sei quantos por cento espanhola, não sei quantos por cento francesa, não sei quantos por cento egípcia. Várias partes várias partes do mundo eu sou. Então tá tudo lá no meu DNA. E outras pessoas que já fizeram esse DNA e têm compartilhamento de DNA comigo, um compartilhamento distante, de porcentagem ali baixinha, 1%, alguma coisa assim, vão lá aparecer como prováveis parentes, tá? Porque a gente compartilha DNA. Porque em algum momento meu tetravô teve contato com o tetravó da família do outro. E assim o DNA da gente vai se dividindo, tá? E em que isso pode ajudar uma pessoa que tá procurando a família? Gente, vocês têm que pensar o seguinte. Tô procurando meu pai, não sei nem o nome dele. Posso fazer esse DNA. Por quê? Porque talvez alguém da família desse meu pai tenha feito esse DNA. E pode dar um grau mais alto de parentesco comigo. Mas e se não fez? Não tem como você saber até você fazer. Então, não é que vai ser um resultado milagroso. Você vai fazer, vai encontrar a família.
Pode ser que sim, porque já aconteceu, tá? Mas depende também da outra família ter feito. Então, se você não fizer porque acha que eles não fizeram, ninguém sai do lugar, tá? Eu acho assim, quem tá procurando e tem pouca pista, faça o DNA de ancestralidade. Ah, e é caro, gente. É 200 e poucos reais. Tá, eu entendo que tem gente com situações assim, principalmente agora com a pandemia, não estão podendo nem comprar um salgadinho na rua que dirá fazer um DNA, tá? Mas antes de ter a pandemia, muita gente dizia, eu não posso fazer não sei o quê. Aí eu vejo que a pessoa tem um celular desse mais caro, tem um carrinho e tudo, e não pode pagar 200 reais num DNA, que é uma coisa super importante. Ah, é 200 e poucos reais, eu não tenho. Vou dar uma dica. Faz um bolo. Um bolo bem bonito, bem gostoso. Você trabalha? Leva no seu trabalho. Pessoal, eu preciso fazer um exame de DNA. E eu tô vendendo esse bolo. Eu tô vendendo as fatias desse bolo pra conseguir o dinheiro, pra arrecadar o dinheiro pra fazer esse DNA. Eu duvido que as pessoas deixem de comprar o seu bolo. Aí bolo é salgadinho, o que vocês quiserem. Que você souber. Eu não sei fazer. Pede ajuda pra uma amiga. Pega uma receita na internet, testa em casa. Entendeu? O que não pode, gente, é a pessoa se assumir no papel de pobre coitada e achar que tudo tem que cair do céu. Eu só vou fazer o DNA quando eu ganhar ou quando alguém me der. Se você muito quer, você que tem que correr atrás, tá? Eu acredito piamente que Deus ajuda. Mas pede pra Deus e fica sentada na cadeira esperando pra tu ver o que vai acontecer. Te digo, nada. Tá? A gente precisa se esforçar. E aí as portas se abrem. Porque quando a gente se esforça e as pessoas se dão conta do nosso esforço, as portas se abrem. Eu vejo isso o tempo todo. Tá? Então, não se coloquem num lugar de coitadinha. Porque eu sou uma pobre coitada. Não. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Se eu vejo gente cega fazendo alguma coisa, eu vejo gente sem braço, às vezes sem perna, fazendo alguma coisa. Você que tem os 2 braços, as 2 pernas, ainda sabe navegar na internet, não pode fazer? Então, poxa, encontrei minha família, não tem dinheiro para ir lá visitar eles. Faz o bolo. Faz uma rifa. Fala o motivo que você tá fazendo. Não fala que é só, eu tô fazendo uma rifa, mas eu não vou dizer pra que é. Não fala. Isso comove as pessoas. As pessoas agem, você não tá fazendo nada errado. O que não pode é ficar sentado numa cadeira esperando. Tem muita gente que tá assim, eu tô procurando meu familiar há 30 anos, que não sei o que. Quando eu localizo o familiar, e aí entrou em contato. Não, porque eu não tenho crédito. Gente, hoje em dia, 10 reais, você bota crédito, você fala aí pra caramba. Sabe? Não tenho crédito. Porque eu sou muito pobre, eu não tenho 10 reais. Meu Deus, mas se você já tava há 30 anos, já tava na hora assim de meio que pensar. Bom, eu tenho que me preparar para esse momento. Pelo menos os 10 reais do crédito eu tenho que ter. Gente, me desculpe, mas hoje em dia não tem como a gente não conseguir as coisas só se a gente não quiser. Dá para correr atrás, tá? Então, não tem dinheiro para fazer o DNA, não tem dinheiro para visitar a família? Faz um bolo, faz uma rifa, fala o motivo. Mas eu não trabalho, eu vou levar onde? Leva nos comércios, passa nas lojas. Eu tenho vergonha. Bom, aí se você tem vergonha, fica difícil. Porque eu tô te dando um ânimo, uma solução, algo para você fazer. Ao invés de ficar sentada se achando pobre coitada, ninguém me ajuda, ninguém me quer. Porque ninguém tem obrigação. As pessoas às vezes ajudam, mas obrigação não tem. Então você tem que fazer a sua parte. Eu tinha anotado um negócio aqui para falar. Adotados. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Adotados, mães biológicas que doaram, pessoas que tiveram bebê trocado na maternidade, pessoas que tiveram bebê dados como mortos. Não procurem o hospital. Ponto. O hospital não quer ajudar vocês. Ponto. O hospital não quer fornecer provas contra eles mesmos para serem processados futuramente. Ponto. Mas, Dani, você me orientou a procurar o hospital. Aí agora vamos às exceções. O adotado não tem que procurar o hospital. Ponto. A mãe biológica pode procurar o hospital, sim. Vamos supor que essa mãe biológica não saiba o dia do nascimento do seu filho. Ela não lembra, ela esqueceu. Eu já orientei várias aqui a fazer isso. Vai procurar o hospital, tá? E dizer, eu preciso do meu prontuário médico da época que eu estive internada aqui.
sim, qual é o nome da senhora? O certo é o hospital não te questionar em nada, porque o prontuário médico é seu, você tem direito a ele. Você vai lá pedir, não precisa de juiz, não precisa de nada, tá? E aí você vai saber a data do nascimento. Mas se você chegar no hospital dizendo, porque eu doei meu filho foi doado dentro do hospital, na porta do hospital, ou depois que eu saí do hospital, não interessa. Quando eles escutam essa história, eles não querem mais te ajudar. Eles não querem ter envolvimento nenhum com a adoção. Ainda mais adoção ilegal, tá? Então, mas Dani, eu fui no hospital para pedir meu prontuário médico e eles se recusaram a dar. Aí você me avisa. Porque aí a gente tem que bolar uma cartinha, um negocinho bonitinho, para esse hospital fornecer, porque você não está pedindo nada fora da lei. Prontuário médico é direito do paciente, tá? Então, nesses casos, sim, procura hospital. E o adotado? Quando o adotado sabe o hospital que nasceu, às vezes, ou então às vezes sabe o nome da mãe, ou sabe o dia, ou sabe alguma informação. Eu procurei o hospital, todos os adotados que me contam. Eu procurei o hospital disse que teve enchente, que teve incêndio, que teve cupim, não tem mais os dados. Mentira, tá? Que não é possível que no interior da Bahia teve uma enchente e não tem mais os documentos do hospital. Num lugar que quase não chove, tá? Hospital mente, tá? Então, o que você vai fazer nesse caso? Primeiro, não procurar o hospital. Porque o hospital não vai te ajudar. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a Defensoria Pública. Ou a orientação de um advogado que entenda do assunto. Porque tem muito advogado desinformado e informa errado, porque eu já vi. E essa orientação para a Defensoria Pública eu também mando o cartaz quando é o caso da pessoa. Você vai procurar a Defensoria Pública com o sentido, reconhecimento de maternidade de minha mãe biológica, tá? E na Defensoria Pública, você vai contar a tua história. Nasci no hospital tal, o que eu tenho é isso. O hospital vai ser notificado com a assinatura de um juiz, porque é o juiz que tem que assinar esse papel, dizendo: autorizo, autorizo, alguma coisa assim, que o hospital tal informe o nome das mulheres que deram à luz no dia tal, ou no período tal, ou o nome da mãe, ou o nome de fulano de tal completo, ou os dados completos, que às vezes a pessoa tem o nome da mãe, mas é um nome comum e fica difícil. Não interessa, vai depender da tua história. Mas só um juiz pode obrigar o hospital a dar os dados. Por que o hospital não dá quando você vai lá e pede? Porque ele não é obrigado a dar. E ele alega que está violando o direito do paciente. O direito da pessoa privada ali do prontuário médico dela, dos dados dela. Eles estão certos? Sim. Então, um juiz precisa autorizar. Porque se amanhã ou depois essa mulher quiser processar alguém, ela vai ter que processar o juiz e não o hospital. Porque o juiz autorizou e o hospital só cumpriu a ordem. Então, por isso que os hospitais não ajudam. Se eles não forem obrigados, eles não vão te ajudar, tá? Mas eu fui no hospital e o hospital não ajudou. Parabéns, você foi a sortuda que conseguiu. Porque a maioria, e aí eu boto assim, 97% não consegue, tá? Troca de bebês também. E troca de bebês ainda é um caso pior. Porque qual é o hospital que vai querer assumir que trocou um bebê? Primeira coisa que ele vai dizer: não, aqui não acontece essas coisas não. Ou seja, você que está criando um bebê que não é seu, que você sabe que não é seu, e o hospital tem a cara de pau de te dizer que o erro não foi lá. Tipo, você deve ter perdido a criança na rua e trocou por outro. Então, não adianta procurar o hospital. Tem que procurar a justiça. Porque quando vocês procuram o hospital, vocês já estão alardeando para o hospital que vocês vão procurar a justiça. E não vão pegar eles prevenidos. Não vão pegar eles desprevenidos como deveria. Tá? Eu tava vendo num caso de uma moça ontem, que ela mora aqui no Rio de Janeiro, e ela nasceu no Recife, se eu não me engano. E ela procurou a Defensoria Pública do Rio de Janeiro para exigir o nome das mães. O hospital ainda não deu, tá enrolando. Sendo que ela tá aqui no Rio de Janeiro e o hospital é em Recife. Então, muita gente fala assim: eu fui na Defensoria Pública aqui da minha cidade e eles disseram que eu tenho que ir na Defensoria Pública da cidade onde eu nasci. Mentira. Mentira. Porque a daqui do Rio de Janeiro atendeu a moça lá de Recife. E se você mora fora do Brasil? Faz como? Tem que vir no Brasil todas as vezes para resolver? Gente, isso não existe. Para isso existe advogado, procuração, essas coisas. Então,
Quando você for numa defensoria pública que disser que você tem que procurar a defensoria pública da cidade onde você nasceu, você vai dizer, olha, eu quero falar com outro profissional. Porque eu já me informei e eu sei que sim, é possível. Então, se você não está sabendo me orientar, eu preciso falar com outra pessoa que saiba me orientar melhor. Tá? Porque, assim, é inadmissível que as pessoas não queiram ajudar uma coisa que está na lei, que é direito do adotado, dizendo que não pode, porque isso aí pra mim é preguiça, má vontade, não quer trabalhar. Então, vocês é que tem que saber os direitos de vocês e serem firmes. E não aceitar o não como resposta, tá? Porque senão todo mundo enrola vocês. Bom, era só isso. Deixa eu anotar aqui. É só isso. Então, meu povo, vou voltar aqui para os meus afazeres de estudo, porque hoje eu realmente tive que me dedicar o dia para a faculdade, para poder imprimir, porque eu não tenho impressora, eu vou ter que comprar um cartucho para levar na casa da minha comadre para ela imprimir para mim. Então, eu preciso fazer isso. Mas é assim, sobre adoção, ainda tem muita coisa que eu não falei, sempre tem. E eu pretendo um dia gravar os benditos vídeos para botar no YouTube sobre adoção, sobre família biológica, explicando mais detalhadamente as coisas. Um vídeo mais curtinho, que não fique tão grande como essa live, porque essa live tá enorme, já tô aqui um tempão, né? Mas me falta tempo, porque tudo eu tenho que parar, que não é só gravar o vídeo. Aqui na live eu vou falando, e tudo bem. Mas pra eu fazer um vídeo desse, eu tenho que fazer um roteiro, eu tenho que escrever, porque senão eu vou sair falando, vai ficar um vídeo de 1 hora e ninguém vai assistir. Eu não assistiria, entendeu? Então, tem que ser um vídeo curtinho, de 10, 15 minutos no máximo, tá? Eu sei que vai ter muita gente com muita dúvida ainda, eu sei que vai ter muita gente achando, por que ela não lê minha mensagem? Gente, é por isso, é porque tem muito trabalho, é muita mensagem, eu faço tudo que eu posso, entendeu? Todo mundo me vê aqui de madrugada trabalhando, às vezes, quando eu tô de madrugada eu não acordo cedo, quando eu tô cedo é porque eu fui dormir cedo. Então, assim, eu faço o máximo que eu posso, eu dedico todas as horas que eu posso para fazer esse trabalho. Então, quando não fiquem achando que eu tô com má vontade, que eu tô com preguiça, que eu não quero falar com vocês, é porque simplesmente não dá pra eu atender vocês no tempo que vocês gostariam. Eu também gostaria de atender na hora. Essa aqui me mandou mensagem, eu vou responder ela na hora. Mas eu não tenho como, tá? Eu já venho de um acúmulo de mensagens já de meses, porque todos os meses aumentam muito. Para quem não ouviu, o mês de março é um mês pavoroso, gente. Cada quadradinho desse aqui são 5 mensagens, tá? E fora que março, a folha caiu lá para trás. Fora que março, eu tive que dar continuação, porque o dia 1º de março aqui, parei em 120 mensagens. Aí na outra folhinha, concluí o 1º de março, sabe quantas? 357. Como que eu respondi tudo isso? Porque eram mensagens, a maioria era o povo pedindo ajuda. E aí eu só precisava mandar orientação. Cartaz azul, cartaz azul, cartaz azul, cartaz azul, copia, cola. Bum, fui respondendo. Isso demorou dias, tá? Não foi num dia só, não. No dia 2 de março, foram 252, se eu não me engano. No dia 3 de março, eu nem sei, porque eu já não me lembro. Porque caiu a outra folha, tá na outra folha. Então, gente, pensa. Como que eu vou responder você? Eu mandei mensagem ontem e você não me respondeu. Eu não respondi o 4 de março. Como que eu vou responder a sua? Né? Porque é muita coisa, tá? Então confia no trabalho. Quando eu falo confia no trabalho, vocês não precisam ficar sentados de braços cruzados esperando eu resolver o caso de vocês, não. Vão coletando informações. Vocês já estão vendo como é que é o processo aqui no grupo. E também publiquem em outros grupos, gente. Vocês estão livres para publicar em outros grupos. Porque nem todo mundo tá aqui do Busca Minha Família. Pode ser que a pessoa que você tá procurando tá te procurando em outro grupo, não conhece o Busca Minha Família. Então, enquanto mais lugares você publicar, mais chance você tem, tua chance aumenta. Porque às vezes a tua história publicada aqui no grupo, 20 pessoas compartilham, mas no outro grupo 300 compartilham. E a chance só aumenta. Entendeu? Então, sempre publiquem a história de vocês, compartilhem, não fiquem esperando só a Daniele responder. Porque eu realmente demoro, mas eu demoro pelo volume de trabalho, tá? As pessoas que eu já localizei, já passei dados, quando vai chegando perto do fim do mês, lá pro dia 25, 26, eu costumo mandar a mensagem para essas pessoas, ver as mensagens dela para poder botar como caso resolvido, né? Porque eu tenho que publicar os casos resolvidos. E aí eu vou lá e vou ver, deu certo, não deu certo. Então, vocês que já me mandaram, eu liguei, não deu certo. Ligou, não deu certo. Botou no zap, como eu falei, não deu certo. Mandou carta? Não mandei. Bom,
Então manda. Então manda. Porque isso tem uma orientação que eu coloco, que é aquele atenção, aí tem do 1 ao 8, aí eu falo sobre isso. Manda carta, tenta encontrar no Facebook, publica nos grupos da cidade. Agora que você sabe onde é que a pessoa mora, a pessoa mora na cidade, mas ela foi lá no endereço, ela não mora lá, tá, mas ela pode estar morando naquela cidade ainda. Publica em grupos daquela cidade. De repente alguém, eu conheço fulano, é meu vizinho. Você não sabe. Mas ficar de braço cruzado só esperando eu tentar ver se encontro mais algum dado, porque quando eu localizo, eu passo para vocês, eu já passo tudo que eu encontrei. Quando eu digo que eu vou tentar encontrar mais algum dado, eu vou pedir para outros colaboradores ver se conseguem localizar. E esses colaboradores não são voluntários. Eles me ajudam, mas eles não são voluntários, eles têm a vida deles. Então eles não me respondem na hora que eu quero. Me respondem quando podem. E eu estou pedindo um favor, eu tenho que aguardar. Eu não posso ficar no pé. Eu te mandei ontem, você não me respondeu. Não, eu tenho que aguardar. Tá? Então vocês me cobram, mas eu não posso cobrar da pessoa. Eu tenho que segurar isso pra mim. Então quando eu vou ver se eu consigo mais alguma coisa. Pô, você falou que eu consegui mais alguma coisa e ainda não conseguiu. Porque ainda não me responderam, gente. Porque quando me respondem e a resposta é negativa, eu vou e falo pra você, olha, não consegui mais nada, eu vou dizer. Mas já tem 3 meses. Mas às vezes demora mesmo. Tá? Demora mesmo. Principalmente quando procura em cartório. Tá? Então vocês precisam entender que tem coisa que não é assim. Mas o do fulano você encontrou logo. Porque o do fulano, os dados dele tava tudo certinho e eu procurei e achei, ué. Não tem como explicar de outra maneira. Entendeu? Não dá pra comparar a sua busca com a do outro. Não é a mesma coisa. São pessoas. Gente, eu lido com dados, tá? Mas no fundo a gente tá procurando pessoas. As pessoas morrem, as pessoas se mudam, as pessoas somem, assim, vai morar na rua, as pessoas somem do mapa. Agora, com esse negócio da pandemia, muitos CPFs vão ser reativados. E eu tenho fé que vai ter muito caso antigo que, de repente, vai se resolver por conta disso. Daqui a um tempo, eu vou ter que começar a revisar essa galera toda de novo. E é coisa pra caramba. Porque a pessoa dá como suspenso o CPF, agora que eu tô sabendo disso, há pouco tempo que eu fiquei sabendo, dá como suspenso o CPF porque ela não vota. Quando ela deixa de votar, eles suspendem o CPF. Eu não sei quantas eleições a pessoa fura sem justificar nem nada, e aí suspendem o CPF. Por isso que dá muito CPF suspenso. Então, suspenso nem sempre quer dizer que a pessoa tá morta. Às vezes, sim. Mas às vezes, não. Então, com isso de ativarem os CPFs, calculo eu que vai se ativar o título de eleitor também. Calculo eu, não sei. Então vai ser mais 2 tipos de caminho que eu vou ter para procurar esses casos que já foram vistos, sabe? É isso, gente. Eu ainda não jantei, ainda nem fiz a comida. Vou fazer alguma coisa aqui pra eu comer. Falei pra caramba, acho que eu cobri assim, a maioria das bases que eu tinha pra cobrir aqui. Tá bom, Jardiele, que bom que entendeu. Michele, o teu caso é um caso lindo, né? Vanderleia Martins. Sim, conheço. O Lior. O Lior viu que ele é bem conhecido, ele tá aqui no grupo. Ele procurava família. Ele foi um traficado. Tá? Ele foi uma criança traficada para Israel. Que eu me lembre, eu acho que ele sempre soube que era adotado, mas todos os dados deles eram falsos, tá? A adoção dele foi através da Arlete Ilu, que foi uma das maiores traficantes de bebês do país. Estima-se que ela participou de mais de 3.000 adoções ilegais. Nenhuma legal, todas ilegais. E imagina, 3.000 bebês, né? A maioria saindo do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Dentre eles, o Lior. E o Lior, procurando muito, com os dados tudo falso, não deu em nada, resolveu fazer esse DNA quando saiu. E um dia deu um parentesco, que ele conseguiu ir afunilando esse parentesco até chegar num grau mais próximo da família dele. Se eu não me engano, quando ele fez o DNA, deu 2º grau. 2º grau é ótimo, tá muito perto do primeiro. Mas não é assim, é fácil. Não é fácil. Porque você tem que contatar a pessoa, saber da história da família. Tem um monte de coisa que eu nunca me aprofundei com ele para saber como foi. Mas ele encontrou a família biológica dele. Eu não sei se foi a parte da mãe ou do pai, tá? Mas ele encontrou. Então ele é um exemplo. Teve uma outra pessoa
também Claudiane Coelho, que é uma das que criou esse grupo do Detetive DNA Brasil. Ela também fez esse DNA e o dela deu um parentesco, acho que de 4º grau. Que é o mesmo que deu no meu, 4º, 5º grau, que isso aí realmente é muito distante. Mas ela começou a entender tanto desse DNA, por isso que ela criou esse grupo, que ela conseguiu afunilar e chegar, acho que no 2º ou 3º grau da família dela. Ah, Daniela, mas do 4º pro 3º é um só. Mas não é fácil chegar não, tá? Porque a família vai se enraizando para tanto lado que você tem que... E ela teve... Eu não sei como que ela fez. Eu sei que as pessoas que ela ia conversando, que eram possíveis parentes lá do grau que deu, iam fazendo DNA e aí acabou dando um grau mais baixo, ou seja, mais próximo do grau da família. Então ela tá nessa luta para descobrir. Então eu não sei em que pé tá, que tem tempo que a gente não conversa. Então assim, eu fiz o meu, não deu nada. Poxa, gastei dinheiro à toa. Não gastou dinheiro à toa. E se amanhã a sua mãe fizer? Vai acusar, né? Então, gente, não pode ficar com negativismo, achando que não vai dar certo. Porque você nasceu de alguém, esse alguém tá por aí. Você só não conhece. Ela não te conhece, ela não conhece. Mas tá por aí, tá em algum lugar. E se um lado desiste, fica mais difícil do outro encontrar. Quando os dois procuram, uma hora com certeza vai dar certo. Pode ter certeza. Porque não vai ter como vocês não se esbarrarem em algum grupo aí, tá? Salvo que a história de vocês tem muita coisa diferente uma da outra. Então, por isso é importante fazer o DNA. Porque se as duas procuram, as histórias não batem, mas o DNA uma hora vai bater. Entendeu? Michele Souza também, que tá aí falando. Eu fiz por indicação da Dani, sim, ela também fez. O dela também deu alguma coisa, não posso comentar. Mas o dela também deu alguma coisa, entendeu? Isso aí, Vânia. Vamos aguardar com fé. Obrigada, Rita Aleixo. Sônia Rael. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Por isso que não pode fazer o contato com o hospital. Eles mentem, gente. Eles mentem. O hospital diz, só pode guardar por 20 anos. Eles mentem. Eles não jogam fora o livro da vida, gente. O livro da vida, que é o livro lá onde fica o nome da mãe, do parto, não sei o que, eles não jogam isso fora. Prontuário acha até que eles jogam, mas o livro da vida eles não jogam. Então o hospital mente, cara. O hospital mente, tá? Eliane Morano, dizem que pegou fogo e sumiu. O incêndio é concentrado só no ano que você tá procurando. Aí se outra pessoa for na justiça que nasceu um ano antes ou um ano depois de conseguir, tua cara vai cair no chão. Ué, como é que ela conseguiu? Não pegou fogo? Pegou fogo só no seu ano. Porque é assim que eles fazem. Eles mentem, entendeu? Marlene Samora. Pois é, diz que pegou fogo, mas é mentira. Aline Rodrigues, não tenho como saber se o processo demora. Não tenho. Eu já vi, teve uma pessoa aqui que me mostrou, tá? Que ela foi na Defensoria Pública. No mesmo dia o juiz estava lá, acho que, sei lá, tava de bobeira. A menina redigiu, levou lá, o juiz assinou, partiu pro hospital. O dela também o hospital engambelou. Até hoje não apresentou. Disse que não tinha, que não localizou os dados. E como ela não insistiu, acabou ficando por isso mesmo. Mas eu já falei pra ela, você tem que insistir. Porque não podem dizer que não encontrou. Como que não encontrou? Né? Eles não disseram nem que foi destruído, eles dizem que não encontrou. Ou seja, procurou? Não sei, né? Então, mas tem gente que já tá meses aí nessa luta e não consegue resolver. Eu não entendo como é que uma defensoria consegue na hora, a outra demora meses. Eu não entendo. É uma discrepância assim absurda, sabe? Deixa eu ver aqui. Tentei encontrar meu X pelo INSS. Sim, pois é, Sônia. Por isso tem gente que acha que tudo é fácil. Você tá vendo a realidade. Você foi atrás, ó. Tô vendo que você correu atrás. Mas não é fácil. Não é fácil, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tô vendo os comentários, tá, gente? Um monte de gente mandando coraçãozinho. Que gracinha vocês. Deus abençoe todos nós, viu? Helena Maciel usando igual tatu. Isso aí. Eu gosto de gente assim, que fuça.
Então, Vanderlei, o Li, ó, ele publicou isso no Face dele já várias vezes, ele já comentou sobre isso. Eu só não sei bem quem ele encontrou, se foi o lado paterno, o lado materno, que parentes que ele encontrou, isso eu não sei te dizer, tá? Mas no Facebook dele tem essa informação publicada. A Su TSN. Dani, você já encontrou alguém apenas pelo primeiro nome? Já. Mas assim, não é que assim, eu procuro o João e eu encontrei o João. Não é assim, tá? Provavelmente, não me lembro de cabeça que caso foi, eu só sei que já. Provavelmente foi porque na história dessa pessoa, que a pessoa só sabia o primeiro nome, ou ela sabia onde ela trabalhava, ou ela sabia um endereço antigo, que isso às vezes ajuda. Alguma coisa ela sabia que só o primeiro nome só ajudou a encontrar. Por isso que quando eu pergunto, principalmente quem busca pelo pai, que não sabe o sobrenome, porque a maioria não, muitas pessoas que procuram pelo pai não sabem o sobrenome, eu fico perguntando, aonde que tua mãe conheceu ele? Aonde que ele morava? Ela foi na casa dele? Qual era a rua? Porque pelo endereço, às vezes eu consigo localizar. Entendeu? Ai, mas o cara, a gente já foi nesse endereço, não mora mais lá. Não interessa. Se ele já morou no endereço, das duas uma. Ou a casa era dele e vendeu. Se foi isso, maravilhoso. Cartório de registro de imóveis tem que pagar, né? Certidão daquele imóvel. Eu quero a certidão daquele imóvel lá do endereço tal, tal, tal. E aí o cartório vai te cobrar um valor. E ali a certidão do imóvel vai te dizer os donos das casas nos anos, quantas pessoas foram dono daquela casa, em que ano e tal. Ou você faz contato com a pessoa que mora lá atualmente, que comprou a casa da pessoa, que era o seu pai, da família do seu pai, pra ver essa tramitação, que aí de repente você consegue isso de graça. Ah, mas ele morava lá na casa, mas a casa era alugada. Mesma coisa. Quem era o dono da casa na época? É quem mora lá? Procura o dono da casa. Olha, no ano tal morou aqui a pessoa assim assensada. Você tem algum papel com endereço? De repente até hoje ainda chega a carta antiga nesse para ele. Nunca se sabe. A gente só sabe essas coisas quando vai atrás e pergunta. Por isso que eu falo, não fique de braço cruzado esperando eu coletar, porque isso eu não tenho como saber. Você que tá do lado da tua mãe, que é a tua mãe que se envolveu com seu pai, ela que vai poder te dizer melhor do que eu. Aonde que ele morava? Ela não lembra o número da casa. Beleza. Pega o Google Maps e abre lá a rua, porque tem isso, tem a foto da rua. Vai passando, senta com a mãe do lado, vamos lá. Vamos lá. É perto dessa esquina? Vai passando. Gente, isso você pode fazer. Eu não sei como fazer isso. Pesquisa no Google como eu faço isso. Gente, não é difícil, é só querer. Entendeu? Então, quando vocês coletam informações e me mandam, Daniela quer tudo de mão beijada. Não. Eu volto a repetir, eu pesquiso baseado em dados. Achar uma pessoa só pelo nome depende de toda a história. Porque só pelo nome João, pelo nome Pedro, até pelo nome Petronilha, que é diferente, não vou achar nenhum programa de busca, nenhum. Você bota lá, João, Enter. Não dá nada, nem que você bote que João mora no Rio de Janeiro, não dá. O programa diz assim, coloque ao menos um sobrenome, não tem como. Entendeu? Então, vocês precisam dar informações para eu poder pelo menos tentar. Mas eu te dei o nome do meu pai, João da Silva. É como se fosse só João. Tá? João da Silva não dá para pesquisar. Mas já é melhor do que só João, porque aí a gente já tem mais ou menos aonde morava, não sei o que, a empresa onde trabalhava. Tem vários caminhos, sabe? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre pai também. Olha! Eunice Marcelina. Dani, eu sou prima de terceiro grau da Claudiane Coelho. E eu até achei que ela era minha filha. Olha só, tá vendo, Eunice? E você procura sua filha também? Vamos conversar, né? Me manda mensagem. Não sei se eu já falei com você. Mas olha que legal, tá vendo? Aí a prova, DNA de ancestralidade. Foi assim que chegaram no parentesco, tá? Tá aí. Não preciso nem mentir, né? Diego Silveira, é normal uma certidão de nascimento? Olha, normal. O que seria normal no Brasil? Eu não sei. É comum, viu? É comum. Eu já vi certidão de nascimento com cada informação absurda, que vocês não têm ideia, tá? Então, sinceramente, não sei te dizer. Mas se não tem,
Não colocaram. Agora, o que você pode fazer, Diego, é entrar em contato com o cartório, onde foi feita essa certidão, e falar o seguinte: olha, eu quero a certidão de inteiro teor, tá? O que é a certidão de inteiro teor? A sigla é CIT. Eu quero a certidão de inteiro teor. Essa certidão de inteiro teor eu quero para saber se consta aí alguma informação do local de nascimento, tá? Porque, de repente, você vai pagar pela sua certidão, porque ela é paga, e não vai ter a informação que você quer, você vai pagar à toa. Então, você já pergunta antes: olha, eu até quero fazer, mas só me interessa se vier o local de nascimento. Ou se vocês puderem me responder sem eu ter que fazer. E ponto. Que aí eles vão lá olhar no livro para ver se tem mais alguma informação que eles possam te dar, tá? Eu sei disso porque, assim, quando eu nasci, eu tinha uma certidão de nascimento que não constava o hospital que eu nasci. Só constava que eu nasci na Tijuca, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro. Ok. Me casei, me divorciei, tal. Quando eu fui morar fora do Brasil, fui morar na Argentina, eu precisei fazer uma nova certidão de nascimento, porque eu precisava fazer um trâmite lá, porque eu queria fazer faculdade lá, que eu acabei não fazendo. Mas eu precisava fazer um monte de documentação que eles exigiram. Então, como na época eu não apresentei documento de casada, eu ainda estava casada, não estava divorciada, eu tinha que fazer a segunda vez a certidão de nascimento. Porque no meu passaporte, que foi como eu entrei na Argentina, estava como solteira. Então eu não podia apresentar nada dizendo que era casada, senão ia dar tudo errado. Então eu pedi para minha mãe, pedi pro cartório segunda via. Nessa segunda via da certidão de nascimento, né, veio o nome do hospital que eu nasci. Que antes não tinha. Que eu me lembro quando eu casei não tinha, porque eu tenho xerox dessa certidão original, né? Então, é uma informação que não tinha e eles acrescentaram. Então, da onde que eles tiraram? Eles inventaram? Não. Tiraram do livro lá. Entendeu? A Aline Rodrigues de Oliveira. Se a adoção foi legal, foi no fórum. Com certeza, tá? Ai, como é que eu vou ter certeza? Indo no fórum e pedindo para desarquivar. Olha, eu tô procurando meu processo de adoção, meu nome é tal, o nome dos meus pais adotivos é tal e tal, eu quero o meu processo de adoção. E aí eles vão lá procurar. Sabe o número do processo? Muita gente não sabe. Eles vão ter que procurar. E aí, às vezes, vai demorar pra caramba pra te dizer, porque não vai estar lá dentro no fórum numa caixinha. Eles mandam pra outro lugar que fica armazenado, entendeu? Ah, obrigada, Maria José. Ana Maria, você respondeu aí a Rose Dias, eu passei batida dela. A Rose Dias, a busca dela é uma busca muito difícil. Conheço a história dela de cor e salteado. Mas até o momento não apareceu ninguém que se encaixasse. Até porque a gente sabe que falta informações, né? Mas não tenho nada de novo pra você não, tá, amor? Ah, obrigada, Eunice. Ah, a Jéssica me matou agora, me chamou de senhora. Putz, grilo. Não me chama de senhora. Eu não tô mais com cabelo branco, tá vendo? Jéssica, também ajuda nos casos que a gente publicou e ficou para análise. Ah, sim, então, Jéssica, o que acontece? Quem libera as publicações, ou sou eu ou é a Rose, tá? Normalmente é a Rose. Eu libero algumas por motivos especiais. Por exemplo, cheguei na mensagem da pessoa, na vez de ler a mensagem dela, e eu vejo que tem uma publicação dela pendente no grupo. Então eu vou lá e libero. Não tem sentido eu esperar a Rose liberar se eu já tô falando com a pessoa. Ponto. Mas, no geral, é a Rose que libera. E tem centenas de publicação para liberar. Ah, por que não libera tudo? Porque cada uma dessas publicações passa por mim. Eu que vou analisar, eu que vou conversar. Então não adianta a Rose liberar 300 publicações se eu não vou ter como olhar as 300 e falar com vocês. Então ela vai liberando de pouco em pouco, 10 em 10, 20 em 20. Ela liberou uma dia 19 que eu vou mexer hoje. Então hoje eu vou mexer, hoje mais tarde eu vou mexer nessas publicações. Entendeu? Então, mas por que ainda não liberou? É assim, gente, o procedimento é esse, tá? É assim que eu consigo falar. Não precisa pedir perdão não, querida. Eu tô brincando com você. Você não tinha como saber que você é tão novinha, né? Mas então é isso, tá? Demora, mas libera, tá? Maria Eduarda. Dani. Tá bom. Gente, eu vou me despedir aqui que eu preciso comer, que minha cabeça já tá começando a doer. E só pra não deixar de falar, compartilhem as histórias
das outras pessoas aqui do grupo, sempre compartilha, a gente só ajuda muito. Pensa assim, se eu ajudar ela, a minha ajuda vai chegar mais rápido. Não que eu, Daniele, ela compartilhou, eu vou lá ajudar ela. Não, não é isso. Tô falando, isso é questão assim, ó, da gente e o céu, sabe? A gente e lá em cima. Porque quando a gente ajuda, algo volta pra gente. A gente recebe uma retribuição. Então se você compartilha, não só pensando nisso, eu vou compartilhar porque Deus vai me ajudar. Tá, pensa assim, mas compartilha, porque faz bem também compartilhar. Ajudar os outros faz bem pra caramba, tá? Só pra responder a Dávila aqui, Dávila Maria, gostaria de conhecer meu pai, mas tenho muito medo da rejeição. Olha, Dávila, eu acho que pior do que a rejeição, minha opinião, se eu me perdi porque eu fui ler a mensagem aqui de outra pessoa. Medo da rejeição, como é que a gente vai fazer? Olha, você tem que superar esse medo, mas eu acho que pior do que a rejeição é não saber, tá? Eu acho assim, que você já tá com medo da rejeição. Vamos supor que encontre ele. E ele fala, não quero saber de você. Ponto. É direito dele, né? Perante a lei, você pode exigir dele alguma coisa, porque é direito seu. Mas dele querer falar com você, você não pode exigir, tá? Então, o que você acha que seria pior? Não saber se ele ia querer contato com você ou não, nunca. Deixar isso pra lá na sua vida. Ou ficar com esse achinho, eu não quero saber, não deixa pra lá. Prefiro não encarar isso. Não vou encarar isso, deixa isso pra lá. Ou você prefere saber a verdade e seguir em frente? Porque quando você não sabe, você não segue. Sempre vai ficar martelando, sempre alguma coisa na tua vida vai parecer que tá atrasada porque você não conseguiu resolver essa questão. Então, se você encontrar e ele rejeitar, sinceramente, quem perde é ele. Porque você, pelo menos, ainda se deu o trabalho de ir atrás dele. E aí você cumpriu a tua missão. Você acabou com um problema que você tinha na tua vida, mesmo que o resultado não seja positivo. Agora, pode acontecer, como eu já vi em alguns casos, do pai não querer contato, mas os filhos desse pai, sim, quererem contato. E estão em contato os irmãos. E o pai que se dane. E os filhos falaram, olha, ele não foi nem bom pai pra gente. Mas a gente tá feliz de te receber como irmão. Entendeu? Então, pode ser que ele te rejeite? Pode ser. Eu não vou te dizer que, não tem como isso acontecer. Acontece sim. Eu já vi várias vezes. Mas, o que você prefere? Ficar com a rejeição, achando que vai ser essa rejeição pro resto da vida? Ficar nessa dúvida eterna? Ou descobrir logo? Se ele rejeitar, acabou. Porque você já não tem a presença dele, não vai fazer diferença ele não fazer parte da tua vida. Ele já não faz. Mas também, se for uma coisa boa, olha só. Né? Vai ser bom, né? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, o povo não para de mandar mensagem, eu quero parar pra comer. O Igor Carvalho mandou uma pergunta aqui. Eu peço ajuda na Defensoria Pública e moro na Itália. Igor, eu acho que você morando na Itália não tem como pedir ajuda na Defensoria Pública. Teu caso tem que ser outro caminho, porque é via consulado. Olha, sinceramente, não sou a melhor pessoa para te explicar isso. Não sou. Eu não tenho conhecimento jurídico, gente. Essa universidade que eu tô fazendo, que é de investigação forense e perícia criminal, abrange direito. Eu tô estudando direito. Fundamentos do direito, direito penal. Provavelmente em algum momento eu vou chegar em direito de família. Mas, até eu chegar nisso, eu não sei nem se eu vou estar apta para dar alguma opinião a mais, tá? Então, Igor, eu acho melhor você procurar algum grupo de adotados ou algum outro adotado que more na Itália, que já tenha procurado a justiça para ver como é que faz, para ver que caminho fazer, porque eu, sinceramente, não sei como é que faz estando fora do Brasil. Estando aqui no Brasil, Defensoria Pública. Não estando, já não sei como é que é isso, mas eu acredito que não tem como você acionar a Defensoria Pública você estando fora do Brasil. Deve ter algum outro caminho, e eu não sei te dizer. E você corre o risco, sim, de pegar algum golpista, porque se você tiver que contratar um advogado aqui no Brasil, é melhor você contratar um advogado recomendado por outra pessoa. Porque não é porque todo advogado é golpista. Jamais eu vou dizer um negócio desse. Mas é porque golpista tem qualquer profissão, independente de ser advogado ou não. Então, é melhor que seja um advogado super recomendado para você não cair na mão de um golpista, tá? E nada contra os advogados, viu, gente? Eu tenho parente advogado, Deus me livre, estão no processo. Deixa eu ver quem mais.
A Dauana que falando que já mandou história, tá bom. Ana Pereira sempre presente, já te conheci ao vivo, né, Ana? Deixa eu ver quem. É o que, Eunice? Aproveitando, vou te pedir para dar uma olhadinha no Messenger. Eu mandei mensagem sobre o dinheiro da rifa. Eu depositei 150 reais. Você fechou a rifa então, né, mulher? Meu Deus! Tô sem noção aqui agora. Isso aí, Dávila. Não adianta ficar... Porque, assim, o não saber, gente, é corrosivo. Sabe? Tem gente que fica por dentro destruída sem o não saber. O não saber é muito triste. Esse que é o drama dessas mães que procuram filhos, que foi sequestrado na porta de casa, ou saiu pra trabalhar e não voltou. O não saber pra elas falam isso. É pior que a morte. É você morrer em vida, sabe? Então, o saber é melhor, mesmo que esse saber não seja bom, mas pelo menos você... Acabou o assunto, acabei. Parei, posso seguir em frente. Acabou o assunto. Vai ser difícil? Vai, mas pelo menos acabou. Deixa eu ver quem mais. Ô, Eunice, eu vou falar com a Raíssa. É porque a Raíssa que toma conta da rifa. Eu vou falar com ela, meu amor. Muito obrigada, viu? De coração. Nossa, tô até chocada. Acho que você fechou a rifa. Vamos ver. Obrigada, gente. Fui. Já falei pra caramba. Até breve.